todos muito bem-vindos. Nós estamos no domingo do ensino, a manhã do fogo. O fogo é o Espírito Santo e hoje nós vamos aprender grandes coisas da parte de Deus. Eu queria que todos ficassem em pé, por gentileza. Você também aí, de onde estiver nos acompanhando, se você desejar também, prepare agora um copo com água ou uma garrafa com água. Você que trouxe para ungir, coloque em mãos a roupa da pessoa enferma, a garrafa com água, o sal que você trouxe para ser ungido ou a peça de roupa. Coloque por gentileza em mãos, ok? Você que está aqui presencialmente, você que está aí remotamente, nós vamos agora ungir e consagrar, ok? Apresentar a Deus. Coloque em suas mãos. Você que trouxe a foto de alguém ou a foto no celular, se você não trouxe foto, mentaliza aquela pessoa, pense nela, porque o Senhor nosso Deus conhece os teus pensamentos, sabe em quem você está pensando, e Ele vai ao encalço desta pessoa que você está pensando fazer a obra lá, ok? Isso se chama intercessão, se colocar na brecha quando a gente luta por alguém. A Bíblia ensina isso, inclusive o próprio Senhor Jesus falou muito disso, no Velho Testamento há muito disso também, intercessão, e Ele mesmo disse que Ele é o nosso intercessor, né? Então, vamos agora apresentar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou na Tua santa, poderosa e tremenda presença. E desta feita, meu Senhor, eu apresento todas as águas que estão nesses copos e nessas garrafas aqui e pelo Brasil inteiro. Meu Senhor e meu Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu transfiro para estas águas agora. Deus de toda a terra, que também é Deus de todos os céus. Ó meu Senhor, eu transfiro a unção da cura divina, a unção da operação de sinais, a unção da operação de prodígios, a unção da operação de maravilhas. Eu envio para todas estas águas agora. Meu Senhor, estas águas passam a ser agora águas ungidas, ungidas pelo poder de Deus através da fé. Águas milagrosas, águas poderosas. Quem destas águas tomar, estará tomando a vida de Deus, a força de Deus, a energia de Deus e a saúde de Deus. Aquilo que o Senhor me deu e deu para a tua profeta, eu transfiro agora para todas estas águas. E as moléculas destas águas são transformadas e elas passam a ser o melhor remédio jamais inventado pela raça humana, ungido agora aqui desse altar de grandezas e milagres. Ó meu Senhor e meu Deus, eu transfiro para essas peças de roupas, meu Senhor, a unção da cura divina, o poder para expulsão de demônios. Quando as pessoas levarem essas peças de roupas para as suas casas e colocarem sobre os enfermos e sobre os endemoniados, as enfermidades se retirarão, os demônios fugirão e o teu nome será glorificado com a cura e com a libertação dos oprimidos. Ó meu Senhor e meu Deus, nesta hora eu apresento, transformo cada grão deste sal em fogo, glória e majestade do Espírito Santo. Quando as pessoas jogarem este sal ao redor dos seus lares, seus terrenos, seus territórios, dentro de suas casas, vai acontecer o que aconteceu com o profeta Eliseu, quando ele jogou o sal do prato novo no manancial das águas de Jericó. Das águas e das terras daquela cidade saíram a esterilidade, a amargura, a secura e a morte. E assim também, meu Senhor, vai sair das vidas e dos lares a amargura, a esterilidade, a secura e a morte. E vai entrar a docilidade, a fertilidade, a vida e a prosperidade. E o teu nome será glorificado nas vidas de todos, assim como foi glorificado nas terras de Jericó. Meu Senhor e meu Deus, eu apresento essas pessoas das fotos, homens e mulheres, moças, rapazes, crianças, bebês, aonde quer que essas pessoas estejam, o poder de Deus está indo ao encalço delas agora. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor as encontrou, eu sei que o Senhor está a trabalhar. Espírito Santo de Deus, opera nessas pessoas representadas por essas fotos, fotos de papel, fotos nos celulares, fotos mentalizadas,
Ó Espírito Santo de Deus, quebranta os corações empedernidos, quebranta os corações de pedra, faça com que esses corações te ouçam, faça com que esses corações, meu Deus, te deem ouvidos, faça com que esses corações, Senhor, se voltem para ti. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos. Espírito Santo, faz com que essas pessoas vejam o que não estavam vendo, entendam o que não estavam entendendo, enxerguem o que não estavam enxergando. Ó Espírito Santo de Deus, eu apresento essas pessoas das fotos, Senhor. Juízo, como o Senhor desvirou a cabeça, e o juízo do filho pródigo, fazendo ele cair em si, como um louco quando sai da sua loucura. Faça também com essas pessoas, que elas desvirem a cabeça, que elas desvirem o juízo, que elas caiam em si, como loucos quando saem da loucura, que elas voltem ao siso, que elas voltem ao normal. Ó meu Senhor, que elas recobrem o senso, a consciência, a moral. Faz, meu Deus, uma grande obra na vida de todos que estão sendo representados pelas fotos agora, aqui presencialmente e remotamente. Espírito Santo, quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra as correntes, quebra os grilhões, destrua as prisões espirituais e faça um trabalho de libertação. Levanta, Senhor, do leito de enfermidade, tira do leito da morte, cura dos vícios, liberta da opressão do cativeiro, liberta da influência dos feitiços. Ó Deus, opere nessas pessoas. Eu creio que o Senhor está a operar, eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra, eu creio que o poder de Deus está agindo, eu creio que o Senhor está visitando cada alma, cada pessoa aqui representada. E é por isso que, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da fé, no exercício da fé e da autoridade, eu determino que as forças do mal larguem estas pessoas, abandonem essas pessoas, caiam fora, se desgrudem, se desalojem, se desliguem, peguem tudo que é de vocês, agora, 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 em nome de Jesus. Sai, e sai, e saiam. E já saíram, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Podeis assentar, por gentileza. Nós vamos aprender grandes coisas hoje, riquezas da parte de Deus. O título da mensagem de hoje é Cabeça no Passado. Ninguém constrói um grande futuro se não desligar-se do passado, se não se descolar do passado, principalmente um passado traumático, um passado pecaminoso. Refluxo, pigarro e muco na garganta? Veja o que essa doutora disse. O refluxo está sendo causador de doenças gravíssimas que poucos especialistas estão falando. Se você ou alguém próximo sofre com a queimação, sensação de um passado que só lhe fez mal. A gente só olha para o passado para ser grato por algumas coisas, para ser grato para com algumas pessoas. A gente só olha para o passado para extrair lições dos erros, para aprender com os erros, para que recomecemos com maior perícia, com maior sabedoria, e não cometamos os mesmos erros que cometemos. Então o passado ele serve para você dar uma olhadinha e aprender com ele, e também não deixar de ser grato por algumas situações ou para com algumas pessoas. Então o passado você olha ele para, poxa, será que eu estou esquecendo de ter gratidão para com alguém? Será que tem alguém que eu deixei para trás no espectro da minha gratidão? Será que tem alguém que eu deveria ter sido mais grato e não fui? Então a gente dá uma olhadinha para saber se a gente não está sendo ingrato. Então o passado serve para isso. Como disse o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lá no livro de Lamentações. Então o passado ele serve para você
trazer algumas coisas que foram positivas para te dar uma impulsão para o futuro. Então, o que no passado, o que eu posso extrair do passado para me dar uma impulsão para o futuro? Que lições eu posso extrair do meu passado que me ajudarão a alavancar a minha caminhada para o futuro? E a gente olha para o passado também para aprender com os erros. Poxa, isso aqui eu não vou repetir. Agora eu vou fazer melhor, com mais perícia, com mais eficiência, com mais sabedoria, porque isso aqui eu já aprendi que não funciona, que não dá certo, que só traz coisas ruins, que só traz consequência, que só traz dores, que só traz sofrimento. Então isso aqui eu não vou fazer mais. Então a gente olha para o passado com essa perspectiva, com essa compreensão. A quem eu devo ser grato, que eu acabei não sendo? O que pode me trazer mais esperança lá do meu passado? O que é ruim que eu não posso repetir? E como fazer melhor do que eu fiz? Então a gente olha para o passado assim. A Bíblia diz que a medida do pecado de Sodoma e Gomorra se encheu diante do Senhor. Em Zacarias, Deus diz assim: a medida do pecado desse povo ainda não se encheu. Lá no livro de Gênesis 15 em diante, Deus diz para Abraão: eu vou te dar essa terra, não agora, porque a medida dos pecados dos cananeus ainda não se encheu. Mas quando estiver enchida, eu vou tirar eles e vou te dar essa terra que ela é tua. Ali é a primeira promessa de Deus para Abraão. Antes mesmo Deus prometeu o filho. Então, aqui em Sodoma e Gomorra, Deus disse a mesma coisa: a medida do pecado desse povo já se encheu. O que a gente aprende com isso? Deus tem uma medida para os nossos pecados. Quando ela se enche, Deus se levanta com ira para nos trazer as devidas consequências, o seu furor e, em muitos casos, até a nossa eliminação. Então, Deus tem uma medida. Ele diz isso em Zacarias, no episódio de Sodoma, de Gomorra, no episódio de Sodoma, no episódio de Abraão, dos cananeus. É praticamente o mesmo versículo. Zacarias, no episódio de Abraão com os cananeus, e Sodoma e Gomorra. Ele tem uma medida. Então, a gente entende que Deus tem uma medida para os nossos pecados. E se a gente for acumulando mais e mais pecado e enchendo aquela medida, chegará um dia que o nosso pecado chegará no limite diante de Deus, e Ele vai se levantar com fúria para nos cobrar essa medida de pecado. O pecado ofende a Deus. Então todo pecador que ele está muito acomodado, muito satisfeito no pecado, muito realizado, é um engano fatal, porque a medida do pecado dele está se enchendo. Todo pecado tem consequência. Ele talvez não prestou atenção, mas está chegando consequência, porque tem gente que não presta atenção, paga uma dívida que não sabe de onde ela é. Sabia que tem gente que paga uma dívida e não sabe de onde ela vem, ou de onde ela veio? Tem muita gente dentro e fora da igreja, porque o pecado tem consequência dentro e fora, entenda isso. Tem gente que paga uma dívida e não sabe de onde está pagando. Minha vida está dando errado, tanta coisa, tanta isso, tanta aquilo. E a pessoa não parou para colocar a mão na consciência e para entender que é pecado, que é consequência, que não existe pecado sem consequência. As consequências, elas virão, elas vêm. Então, eu me lembro de uma pessoa que veio até aqui, disse um atendimento, que estava cometendo muitos pecados. Aí a pessoa fez uma lista dos pecados, e só eram pecados grosseiros. Aí a pessoa disse assim, eu disse: olha, vem consequência e tal, muda disso, papapá. Aí a pessoa disse: eu não acredito nisso, porque eu estou tanto tempo vivendo assim, não acontece nada.
Eu queria mesmo até que tivesse, para ver se eu parasse com isso, para ver se eu paro com isso. Enfim, não levou muitos dias. Nunca mais eu vi, a pessoa passou por aqui, acho que tal. Às vezes veio, fez uma campanha, nunca mais eu vi. Passado uns tempos, a pessoa entrou em contato comigo, com a profeta. E a pessoa chorando muito, disse que não aguentava mais, que tudo aquilo que eu tinha falado aconteceu e que estava sofrendo consequências de tudo mais e tal. E eu disse: lembra que você disse que não vinha, que você não acreditava, que era até bom que viesse? Eu lembrei a pessoa. Falei: pois é, está aí. O problema é que o pastor fala e as pessoas não acreditam. E elas esperam para ver, elas pagam para ver, elas experimentam na pele, porque as pessoas, às vezes, elas deduzem: o pastor está falando para colocar medo, o pastor está falando porque é retórica de pregação, o pastor está falando porque e tal. Elas arranjam um monte de desculpas esfarrapadas que somente elas acreditam, para desconsiderar o que elas ouvem do altar. E depois elas sofrem na pele aquilo e elas então começam a acreditar. É um dos motivos da igreja ser pujante e forte no mundo inteiro, é porque funciona. O que está na Escritura acontece. Não é um livro filosófico, não é um livro que trata de princípios morais somente. É um livro poderoso, contém poder, tem um sobrenatural. Acontece, alguém do outro lado responde, fala contigo, se comunica contigo, enfim. Então, esta pessoa ligou desesperada, que estava vivendo essa situação, estava sofrendo muito, tudo estava dando errado, desabou tudo tinha desabado e tal. Me lembro dessas palavras: tudo desabou e tal. E eu disse: eu não falei que as consequências viriam? Às vezes, preste atenção, as pessoas confundem uma coisa que o pastor sabe que elas não prestam atenção. Deus, Ele não vai te cobrar na hora em que você quer. Porque se Deus te cobrar na hora em que você quer, Ele vai ser obrigado a te matar. E como a disciplina, a censura e a consequência, ela sempre é formativa e não destrutiva. Quer dizer, Deus, Ele quer te ensinar para você se melhorar. Ele não quer te destruir. O objetivo de Deus não é te destruir com a consequência do pecado, é te formar, é te ajudar, é te levar a melhorar. Deu para você entender? Então, quando a pessoa está dizendo: olha, Deus pode trazer a consequência, eu não estou nem aí, pode vir, eu aguento, eu suporto. Geralmente Deus não leva. Porque se Deus levar para uma pessoa com esse espírito, a fúria de Deus se acende, Deus mata aquela pessoa. Agora, Deus vai esperar o momento certo. Geralmente o momento certo é quando aquela pessoa está mais quebrantada, ou ela está no melhor momento dela. Já viu aquelas pessoas: poxa, eu estava no meu melhor momento e tudo desabou? Pois é, Deus geralmente espera o melhor momento. E Deus espera o coração se quebrantar, para Ele não ser obrigado a destruir. Aí você vê às vezes pessoas arrogantes: cadê? Não vem a consequência. É porque Deus não quer matar o indivíduo. Porque se Deus for trazer naquele momento, Deus mata ele. Deu para você? Deus não aceita aquele tipo de enfrentamento. Aí a paciência de Deus entra em ação a misericórdia de Deus, entra em ação o amor de Deus, depois vai entrar a justiça. Então Deus dá etapas para o indivíduo. Agora vem. Então, certo como a fome e a sede que uma pessoa sente todo dia, vem. Sodoma e Gomorra, por muitos anos, viveram em depravação e devassidão, até que chegou o dia. Então, a medida do pecado de Sodoma e Gomorra se encheu diante do Senhor Deus. O pecado ofende a Deus. Cedo ou tarde desperta a fúria de Deus. Hoje aprenderemos que o pecado traz destruição, número 1. Misericórdia de Deus traz livramento. E olhar para trás interrompe o futuro. Então nós aprenderemos 3 coisas. Primeiro, que o pecado traz destruição. Ok? O pecado, ele traz destruição. Ponto. Ok?
Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. É a diferença entre ser criativo e ser um criador. Entre uma receita caseira e ser um nome de sucesso. Entre um sonho distante e o trabalho dos seus sonhos. É o seu negócio, o seu esforço. Faça você mesmo, do seu jeito. Crie seu site no Wix. A misericórdia de Deus traz livramento, ok? E olhar para trás interrompe um grande futuro. 3, ok? Nós aprenderemos isso hoje aqui. O título da mensagem de hoje é Cabeça no Passado, Gênesis 19, versos de 12 a 17. Leremos o seguinte, coloca aí, obreiro. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Veja bem, o que é isso? O pecado está... Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, que ainda hoje Deus avisa. Pessoal, olhe para mim aqui. Deus avisa do púlpito onde o sacerdote prega a sua palavra. Deus avisa te visitando em uma leitura escriturística. Deus te avisa através de um sonho de maneira sobrenatural. Deus avisa até te mandando um anjo. E Deus te avisa através dos seus profetas. Até hoje, Deus avisa as pessoas. Até hoje. O anjo veio avisar Ló: pega tudo que é teu. Até aqueles que entraram depois na tua vida, que veio aqui, que são os teus genros. Provavelmente Ló foi morar ali na Sodoma por conta dos genros. Então, Deus disse: pega todos e sai deste lugar. Tem lugar que Deus quer que você saia. Pastor, qual é o lugar que Deus quer que eu saia? O lugar do pecado. Aonde o pecado está, a santidade de Deus não pode estar. Deu para você entender? Deus é santo. Pastor, eu quero estar em plena comunhão com Deus, em total vínculo com Ele. Eu quero estar totalmente unido com Deus. Então procure se afastar do pecado, se abster, se esquivar, se desviar, fugir dele. Porque sede santo, porque eu sou santo. Deus, a natureza dele é santidade. Então não tem como uma pessoa dizer: eu estou cheio de Deus, se ela está no pecado. Isso é impossível, é impossível. Sai deste lugar. Por quê? Porque Ló era santo, com a mulher, com os filhos. A santidade dele tinha respingado nos genros. E Deus disse: sai deste lugar e leva teus genros também. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: genro provavelmente prometidos, né? Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Pessoal, aqui é que nem aviso de Deus, é que nem açúcar. Coma açúcar demais, você vai ter uma surpresa daqui a uns dias. Coma açúcar demais. Quando bater a diabetes, que qualquer feridinha não fechar, que tudo em você inchar, e que o médico dizer: olha, isso aqui controla, mas não tem cura. Aí você vai lembrar: a vida de Deus é que nem açúcar. Brinca com ela, que você vai ter uma surpresa depois. Então, a gente avisa: olha, cuidado com açúcar, cuidado, está ali a mãe avisando, está o médico avisando, está isso, até que a pessoa, pega uma diabetes. E aí? Então, o aviso de Deus, ele vem. Deus está avisando, vem. Você está entristecendo Deus toda hora, pois ele vem. É que nem quem come açúcar. Toda hora alguém avisa: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha esse açúcar demais, olha esse refrigerante, olha esse doce, olha,
Pensar que não, a pessoa bateu no médico, olha, isso aí é diabetes, e papapá, e agora? E agora nada. Agora você tem que viver assim, assim, assado, e papapá, e a pessoa vai viver assim, depois da vida. Então, quer dizer, não tem outra alternativa. Brincou com açúcar, mesmo sendo avisado o tempo todo, você vai padecer com ela depois. A mesma coisa é o aviso de Deus. Olha, então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Levaram em graça, levaram em brincadeira o que Ló falou para os seus genros. E tem gente que é assim, leva em brincadeira. É como gente que é avisado sobre açúcar, leva na brincadeira, até que o pior acontece. Versículo 15: ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Para aqui. Tem gente que diz, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso aqui: Deus não castiga ninguém. Pessoal, duas afirmações estúpidas num extremo elevadíssimo. Só Deus pode julgar. Isso não é verdade, eu mostrei no domingo passado. E Deus não castiga ninguém. Não tem uma frase mais estúpida, mais errônea, mais equivocada, mais ignorante do que essa. Desde sempre Deus castigou. Quem foi o primeiro que ele castigou? Mandou de terra abaixo, ou de céu abaixo? Satanás, os anjos. Deus disse que Deus fez deles criaturas de espanto. Por isso que todo mundo tem medo de demônio, tem medo disso e daquilo. Ninguém tem medo de anjo, mas demônio todo mundo tem medo. Deus os precipitou do céu para baixo. Quem foi depois? Foi Caim. Caim pegou um castigo que ia sofrer andando na terra, perambulando por todo quanto é lugar, até morrer. E ninguém ficou fora. A época de Noé e tudo mais. Adão e Eva, sai do meu paraíso, vai comer do sol teu rosto, vai trabalhar na terra. Tu não ia cultivar a terra aqui para comer, tu não ia sentir dores de parto, não ia ter doença, tu não ia ter nada, vida perfeita. Agora sai. Quem disse que Deus não castiga? Quem foi esse que disse? Não existe isso. Então, aqui você está vendo castigo para a cidade. Então, e aqui tem uma coisa interessante, que os anjos precisaram apertar Ló. Às vezes, a pessoa, ela se apega, a pessoa pode se apegar a certos pecados, e a pessoa pode se apegar a certas pessoas e a certos lugares. Cuidado para você não se apegar com aquele pecado que vai ser a tua destruição. Cuidado para você não se apegar com aquelas pessoas que não eram para você se apegar, que vai ser também a tua destruição. E cuidado para você não se apegar a lugares que não era para você se apegar, que vai ser também a tua destruição. Porque aqui você vê que os anjos precisaram insistir com Ló. O que diz o texto? Apertaram Ló, porque Ló estava enrolando para sair, porque Jó estava apegado a pessoas e ao lugar. E às vezes, para você entrar num grande futuro que Deus preparou para você, você vai ter que deixar pessoas para trás. Você quer que te dê uma dica? Aprenda a deixar pessoas para trás. Você vai ter que deixar. Aprenda a ter essa facilidade de se descolar emocionalmente de certas pessoas. Aprenda isso. Vou te dar uma dica: só não deixe ingratidão para trás. Aprenda isso. Pessoas você vai ter que inevitavelmente deixar. Só não deixe pessoas, só não deixe o sentimento de ingratidão. Seja grato, lembre-se sempre de ser grato e faça alguma coisa para demonstrar a sua gratidão. Deixar para trás pessoas que mereciam a tua gratidão
ou deixar para trás no esquecimento. Às vezes você tem que deixar para trás, porque a pessoa não dá conta de te acompanhar na tua caminhada, mas você não pode deixar para trás esta pessoa no quesito de se lembrar de ser grato. E tem gente que deixa a pessoa fisicamente para trás e deixa a pessoa também no abismo do esquecimento para trás. A pessoa às vezes fica para trás, porque cada um tem uma velocidade de passo. O passo, como diz Deuteronômio, o passo de um animal um passo é do outro. Moisés disse: não coloque o boi nem um jumento para andarem juntos, porque o passo do boi é um, o passo do jumento é outro. Quer dizer, e assim também é a vida. O passo de uma pessoa é um, o passo de uma pessoa é outra, a velocidade de uma velocidade é outra, mas nunca deixe para trás no quesito da gratidão, porque para trás você vai deixar muitas pessoas se você estiver olhando para um grande futuro lá à frente. Então, versículo 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher. Então Ló, ele começou a se demorar a pegar das pessoas e ao lugar, e os anjos tiveram que pegar pela mão e levar, quase que à força, os transportar lá para as Campinas. Olhe para mim aqui. Deus pode até vir pegar na tua mão, se Ele tiver com muita paciência, muita bondade e muita misericórdia. Mas cuidado para você não ficar esperando Deus vir pegar na tua mão e Ele nunca vir pegar. Aqui Deus pegou na mão de Ló e o levou. Motivos esses que nós não sabemos ainda. Mas tem gente que Deus não vai vir pegar na mão. Deus vai avisar 1, 2, 3, 4, 5, 6... e você não tomou providências, não tomou iniciativa, o fogo desce, e aí só lamento para você. Então tem gente que está esperando o que talvez nunca vá acontecer, que é Deus vir pegar na mão, como você fosse uma criancinha mimada, e Deus então tirar você lá de perto daquelas pessoas nocivas, daquele ambiente destrutivo. Então é hora de você abrir sua mente e por si mesmo enxergar que Deus está te avisando e sair e se afastar, porque de repente Deus não vai vir pegar na tua mão, porque aqui Ele veio. Quem garante que Ele vai vir até você pegar na sua mão? Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te. Um dos anjos disse a Ló e a sua família. Os genros, no caso, já ficaram, que os genros não vieram para o momento da retirada. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que Deus não faz comando inútil. Não tem nada na Escritura que é inútil. Essa passagem que não serve para nada é inútil. Não existe nada inútil. E os comandos de Deus precisam ser obedecidos. Eles não são inúteis. Se Deus falou tal coisa, obedeça. Obedeça, porque Deus disse: não olhe para trás. E a mulher de Jó talvez pensou que olhar para trás não teria nenhum problema, que Deus não ia ser tão severo. Você não sabe a hora que Deus vai se manifestar com muita severidade. Pode ser que às vezes uma desobediênciazinha traga uma repreensão, uma disciplina terrível. Você não sabe, então obedeça tudo. Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e os que nascia na terra daquele lugar. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a
fumarada de uma fornalha. Para aqui. A mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal, não foi? Para onde é que Abraão estava olhando agora? Para onde é que ele estava olhando? Para trás. Mas não virou estátua. Por quê? Porque agora era a hora de olhar. Vai ter a hora de você olhar para trás. Mas quando Deus disser não olhe agora, não olhe. Quando Deus disser continue, continue. Siga em frente, vai ter a hora de você olhar. Abraão olhou agora, está vendo as cidades consumidas. Abraão olhou agora. Deu para você entender? Então vai ter a hora de você olhar. Confia. Sabe uma das coisas que fez com que Deus se irasse com a mulher de Ló? A falta de confiança. Por algum motivo ela não confiou. Outro sentimento que a gente pode assegurar que estava no coração dela, talvez saudade do lugar, das pessoas, vontade de voltar, não sei. Mas uma coisa é certa, faltou nela confiança. Agora Ló olhou para a cidade. Aconteceu alguma coisa? Não. Ló virou estátua de sal? Não. Agora Ló está olhando, ó. E olhou para Sodoma e Gomorra. Olha, Gênesis 19, 28. Vai ter a hora de você olhar para aquilo que você deixou, para aquilo que ficou para trás. Vai ter a hora. Mas espere a hora de Deus, o Kairós de Deus. Verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Verso de número 12. Os anjos do Senhor vieram avisar Ló que Sodoma e Gomorra seriam castigadas. Passe o tempo que passar, faça chuva ou faça sol, Deus honra os fiéis. A sua fidelidade nunca será esquecida. Deus não deixa fiel para trás. Deus não esquece daqueles que são fiéis. Ele veio avisar Ló do que iria fazer. Assim também é o pecado. Passe o tempo que passar, faça chuva ou faça sol, Deus castigará o pecado. Tem muita gente sofrendo hoje, muita gente doente hoje, muita gente sofrendo percas terríveis hoje por conta de pecados. Vida de pecado que chegou ao seu limite, encheu a medida de Deus. Mas o Senhor, pela misericórdia, procurou livrar Ló e a todos os seus. E Deus, nesse instante, de repente, Ele está usando de misericórdia e procurando livrar muitas pessoas de consequências terríveis que virão. Verso de número 13. A destruição de Sodoma e Gomorra veio em função do seu pecado ter aumentado. O pecado, pessoal, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Você vai se acostumando, você vai transformando aquele pecado em estilo de vida, se habituando com ele, e ele passa a fazer parte da sua vida. E é onde Deus vem cobrar. Então, o pecado clama, no verso de número 13, o pecado clama, porque o seu clamor se tem aumentado. O pecado, ele, assim como uma oração, clama aos ouvidos de Deus por misericórdia, o pecado clama, mas o pecado clama de maneira irritante aos ouvidos de Deus. O pecado clama com um grito irritante aos ouvidos de Deus. A oração clama pedindo misericórdia, compaixão, bênçãos, intervenção de Deus, milagre, abertura de portas, curas, libertações, prosperidade, saúde. A oração clama pedindo isso. O pecado, quando ele clama, ele pede destruição. Aprenda isso. Ele pede destruição. O pecado é uma espécie de oração silenciosa pedindo destruição para a pessoa. Deu para você entender? Você lembra da oração silenciosa que Neemias fez diante do rei Artaxerxes? A Bíblia diz que Neemias orou uma oração de 1 segundo. Quando o rei Artaxerxes chamou Neemias e disse: o que tem contigo esse rosto de tristeza? A Bíblia diz que Neemias orou e respondeu. Ele orou em 1 segundo. É a oração mais rápida da Bíblia. É a oração de Neemias diante do rei Artaxerxes. Neemias capítulo 2. Então, o pecado, ele clama silenciosamente.
Ele é um clamor que irrita Deus e que Deus, cedo ou tarde, o atende. Versículo 14. Ló saiu a repassar o recado dos anjos do Senhor aos seus genros a fim de livrá-los. O bom cristão sempre avisa. O bom cristão sempre avisa. E o bom cristão, ele sempre ouve os avisos. E Deus, ele sempre vai te dar sinais que ele está perdendo a paciência. Aprenda isso. Lembra de Manassés, aquele rei que foi levado preso, viveu preso nos calabouços do rei da Síria por um tempo, aí Deus o tirou de lá e devolveu de novo ele para o reino. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas, 2 Reis: e Deus deu aviso à casa de Manassés, 1, 2, 3, mas eles não ouviram. Deus sempre avisa, pessoal. Deus sempre avisa. Deus dá sinais. Ele de alguma forma te avisa que a paciência dele contigo está se esgotando, que a medida do teu pecado está chegando ao limite, que ele quer mudanças. Mas as pessoas, na maioria das vezes, não ouvem esses avisos. Às vezes ficamos acostumados a sempre ouvir que Deus é bom, é misericordioso, é amor, que não queremos acreditar quando alguém nos fala de sua fúria. Às vezes nós armamos ciladas para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente tenta e se esforça para ver tudo assim sempre colorido, e a gente tenta e se esforça para sempre olhar para Deus e ver Deus como um bonachão. Tem gente que olha para Deus e faz um esforço para ver Deus sempre como bonachão. É aquele pai que é bondoso sempre e que nunca vai te contrariar em nada. É a pessoa bonachona. E às vezes a gente tem um pai físico bonachão e a gente vê em Deus a imagem de nosso pai aqui da terra. Se o meu pai é bonachão, eu olho para Deus como se ele fosse também. E Deus não se parece nem com meu pai nem com a minha mãe. Deus nunca vai parecer com meu pai nem com a minha mãe. Deus é diferente. Então, nós nos acostumamos a ouvir que Deus é bom, misericordioso e é amor, que não queremos acreditar quando alguém nos fala de sua fúria. A gente não quer acreditar, não. E então a gente insiste. A mesma coisa aconteceu com os genros de Ló. Eles acharam graça e não acreditaram. Tem gente que leva as coisas de Deus na brincadeira, como os genros de Ló. E tem muita gente perdendo com isso. Perdendo muito com isso. Às vezes as coisas podem até ter aparência de graça, mas é coisa muito séria. Aqui nós vemos que parecia gracejo. Deus vai destruir essas duas cidades. Mas não era gracejo. Era uma verdade muito séria. E nas nossas vidas também é assim. Às vezes as coisas podem até ter aparência de graça, mas é muito séria. Olha, vou te dar uma dica aqui. Leve Deus muito a sério. Você vai perceber que vai brilhar a luz de Deus em você. E você vai perceber que quem não leva Deus a sério, não vai demorar, você vai ter sinais. Sabia disso? Leve Deus a sério. Olha, pessoal, leve Deus a sério. Leve Deus a sério, porque você vai ter provas que valem a pena em você e na vida de quem não leva. Deu para você entender? Você vai ter provas na sua vida que leva Deus a sério, que vale a pena, e você vai ter provas na vida de quem não leva, que vale a pena levar Deus a sério. Isso aí é muito certo. É muito certo isso aí. Então leve as coisas de Deus muito a sério, e você vai ver que haverá diferenças gritantes. A tua luz vai brilhar. Vai brilhar algo diferente em você.
Você já viu alguém dizer assim: olha, parece que tem um brilho nos olhos daquela pessoa diferente. Parece que tem uma luz diferente nos olhos, na vida daquela pessoa. Pessoal, isso existe. Isso existe. Deus, ele começa a andar contigo e Ele começa a te dar uma luz especial. E as pessoas notam essa luz. Essa luz aparece nos teus olhos. Essa luz, ela começa a ser sentida na tua vida. Sabe, assim como uma pessoa percebe quando o outro está sob efeito de entorpecentes como drogas ou álcool, as pessoas percebem quando você também está cheio do brilho de Deus. As pessoas olham para você: tem luz aqui, tem alguma coisa aqui que é diferente. Isso começa a respingar em tudo que você faz. Tudo que você fizer começa a ser atingido por aquela luz. É quando a tua vida começa a dar certo sempre, bem mais certo do que errado. Porque sabe o que é normal na vida das pessoas? Isso aqui, ó. Uma coisa dá certo aqui, logo ali uma coisa dá errado, outra coisa pode logo em seguida dar errado, mas depois dá certo. Isso é o normal da vida das pessoas. Sabe o que não é normal? É isso aqui. É quando uma coisa dá errado aqui, dá errado ali, dá errado acolá, dá errado de novo, dá errado de novo. E aí uma coisinha dá certo e volta mais 3 coisas dá errado. Isso não é o normal. Isso aqui é uma vida que não vai acabar bem. Sabe o que não é normal? É quando uma vida dá certo, uma coisa dá certo aqui, dá certo ali, dá certo acolá, dá certo de novo, dá meio errado aqui e volta a dar certo mais 4 ou 5 vezes. Isso aqui é a vida de José do Egito. Isso aqui é a vida de quem tem luz. Isso aqui é a vida de quem a luz de Deus está brilhando forte. Tem luz nos olhos, tem luz nas mãos, tem luz no corpo, tem luz de Deus, tem luz na vida. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Isso aqui é quando a pessoa está cheia da luz de Deus. Deu para você entender? E essa vida, ela existe. Então, é a vida de quem leva Deus a sério. Em quinto lugar, tem gente que leva a vida contando com a misericórdia de Deus. Tem gente que faz da sua vida uma vida resumida em esperar pela misericórdia de Deus. Uma hora pode dar errado. Versículo 15 diz assim: Deus tinha pressa em destruir o pecado. Deus tem pressa em destruir o pecado em nossas vidas, pois quando o pecado é destruído, surge lugar para a presença de Deus. Se o pecado em minha vida é destruído, abre espaço para Deus na minha vida, abre espaço para a presença de Deus na minha vida, uma vez que o pecado foi destruído. Por quê? Porque o pecado, ele precisa de um lugar em mim. Lembra lá de Efésios? O apóstolo Paulo dizendo: não deixe lugar ao diabo. Pois é, o diabo com o seu pecado, ele procura um lugar na minha vida. E ele então encontra e ocupa aquele espaço. E eu preciso desocupar aquele espaço do pecado para que Deus tenha mais espaço na minha vida. Deu para você entender, sim ou não? Para que Deus tenha mais espaço na minha vida. Então, quanto menos espaço o pecado tiver na minha vida, mais espaço Deus vai ter. Quanto mais o pecado for destruído na minha vida, mais espaço a presença de Deus vai ter e mais coisas boas vão acontecer. A pressa dos anjos em tirar a família de Ló mostra que Deus tem pressa de nos tirar de ambientes de pecado, pois o ambiente pode te contaminar. Olha, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. 2 coisas te contaminam. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É ou não é? Se você emprestar seu ouvido para pessoas más, por mais que o teu coração seja bom, o teu coração vai acabar se corrompendo. 1 Coríntios 15, 33, coloquei. O teu coração vai acabar se corrompendo. Pastor, meu coração é muito bom, vai se corromper. O bom coração se corrompe com a má boca, a má língua, a maledicência. De tanto você emprestar seu ouvido, quando o pastor às vezes fala: fulano, não dê ouvido.
Às vezes a pessoa pensa, o pastor não quer que a gente dê ouvido, porque às vezes não quer que a gente descubra alguma verdade, porque o pastor está com medo de alguma coisa. Não, é porque o bom coração se corrompe com a maledicência. O bom coração, por mais que você tenha um excelente coração, ele se corrompe. Então não é porque o pastor está com medo. O pastor fala para a gente não ouvir Cristo, não ouvir porque está com medo da gente ouvir, de repente sair da igreja, para a gente não dar ouvido para ninguém, de repente descobrir nenhuma verdade. Não tem nada a ver com isso. É porque você se corrompe. O coração que empresta muito ouvido vai se corromper. Não vos engane. O que significa não vos engane? Não enfrente a verdade. Tem uma verdade aí, qual é? Eu me corrompo se eu emprestar meu ouvido. Eu me corrompo. Chega uma hora que chega no meu coração. Então Deus está dizendo, não se engane, porque exatamente pelo motivo que eu estou dizendo agora. Tem gente que se engana. Não, eu não me corrompo não. Eu posso ter essas amizades nocivas, ficar ouvindo essas maledicências. Isso nunca vai chegar no meu coração. Você não é tão forte quanto você acha que é. Não vos engane. É isso que Deus está querendo dizer. Quer dizer, nós temos um auto-engano de pensar de nós além do que convém. Não, eu suporto. Não, eu aguento. Não tem nada a ver. Não, ninguém me corrompe, ninguém me contamina. As más conversações corrompem os bons corações. Bons costumes ali bons corações. E boas atitudes vêm de bons corações. Bons costumes vêm de bons corações. Então, uma pessoa, por melhor que seja o coração dela, se ela ficar ouvindo pessoas maledicentes, aquela maledicência vai entrar no ouvido, vai chegar no coração e ela vai se corromper. O que significa a palavra corromper? Aquela pessoa que se poluiu. Você já viu o rio Tietê lá em São Paulo? Já ouviu falar dele? Aquilo ali é poluição. O seu coração vai se poluir, se corromper, de tanto você ouvir. E tem gente, pessoal, um dia desse Deus falou isso para o profeta. Sabe o que foi que Deus falou? Tem gente que prefere andar pelo que ouve do que pelo que vê. Porque às vezes a pessoa vê tanto, principalmente aqui na Batista Carismática, a pessoa vê tanta coisa aqui, e ainda dá ouvido para o que ouve. Não consegue botar o pé no chão pelo aquilo que está vendo. Tem gente que é tão fraco que a pessoa acaba pautando a sua caminhada pelo que ouve do que pelo aquilo que ela está vendo, pois a visão é mais forte do que aqui, a audição. A principal porta de introjeção de informações para a sua mente, para a sua vida, é a visão. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é importante que você saia de certos ambientes e se afaste de certas pessoas e pare de ouvir certas maledicências. É muito importante por conta disso aqui. Gênesis, volta para o versículo que estava anterior, 16. Ok? 16. Quem se demora no pecado pode ficar para trás como o genro de Ló. Olha, você vai descobrir, olhe para mim aqui, você vai descobrir o que Deus tem para você, só se você continuar. Tem gente que não tem noção do que Deus está preparando para ela. Olha, se eu soubesse que Deus tinha me preparado isso aqui que eu vivo hoje, eu teria sido mais fiel lá no começo. Sabia? Eu teria sido mais fiel lá no começo. Só que tudo que eu vivo hoje é uma surpresa. Deu para você entender? É uma surpresa. No máximo, lá no começo eu tive só promessas, no máximo. Mas Deus nunca desenhou em um papel, olha, tu vai viver isso aqui, olha, está aqui a tua vida, essa é a fotografia de você lá no futuro. Se eu soubesse que eu ia viver o que eu vivo hoje, eu teria sido mais fiel lá no começo. Deu para você entender?
Então lá no começo eu não fui tão fiel como eu queria ser, comparado com o que eu vejo hoje. Deu para você entender? Comparado com o que eu vejo hoje. Agora, eu fui fiel e eu continuei. Então, o segredo é continuar. Só que eu poderia ter continuado sendo muito mais fiel. Um gigante, tendo uma fé muito maior do que eu tive, se eu soubesse o que me esperava. Deu para você entender? Então, às vezes você economiza fé, às vezes você economiza fidelidade, você economiza perseverança, você economiza determinação, porque você fica inseguro do que te espera no futuro. Será que Deus tem tudo isso para mim mesmo? Será que vale a pena eu confiar tanto? Será que vale a pena eu perseverar tanto? Será que vale a pena eu ser tão fiel assim? Será que vale a pena? Será que realmente o que Deus tem para mim lá no futuro é grandioso mesmo? É uma bênção mesmo especial? Será que a minha vida realmente vai ser maravilhosa? Aí a pessoa, ela duvida. E ela economiza a fé. Ela poderia acreditar mais, ela acredita um pouco. Ela poderia ter sido mais fiel, ter pegado mais firme, ela só pega um pouco. Porque ela fala, poxa, eu não vou me desgastar tanto, vão me chamar de fanático e tal, vão achar que estou louco, aquela coisa, deixa eu ir devagar. Se ela soubesse o que aguarda ela lá, ela teria pegado mais firme, botado a mão no arado com mais firmeza. É o que eu penso hoje, quando eu olho para trás. Poxa, se eu soubesse, eu tinha revolucionado, eu tinha feito muito mais. Eu tinha pegado a mão no arado com mais força. Eu tinha sido mais atrevido, eu tinha sido mais aguerrido, eu tinha sido mais determinado, eu tinha sido mais ousado, eu tinha tido mais fé, eu tinha sido mais fiel, eu tinha arrebentado. Deu para você entender? Então, não economize fidelidade, fé, perseverança, determinação. Aplique isso na tua vida com Deus. Você não vai se arrepender, haverá bom futuro para você. A tua fé não será frustrada. Amém, pessoal? Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Se você crê, se você toma posse, a sua fé não será frustrada. E ponto final. Então, não fique para trás, porque tem gente perdendo um grande futuro, ficando para trás. Os genros de Ló ficaram para trás e morreram, mas eles foram convidados a ir para um novo futuro com Ló. Seriam pais de grandes nações, mas eles ficaram para trás, perderam uma grandeza. Ninguém não sabe nem os nomes deles, mas se eles tivessem saído com Ló, nós saberíamos, porque eles teriam sido pais de duas grandes nações. Então, cuidado, não se demore no pecado, saia logo daí, porque você pode ficar para trás. E aí, preste atenção no que eu vou dizer. Tem coisas, pessoal, que dá para remediar. Tem coisas que são irremediáveis. Chega um momento na vida que algumas coisas, até na sua relação com Deus, não tem mais conserto. Lembra do filho de Davi que morreu? Não tinha mais conserto. Lembra de Sansão, cego lá, segurando as colunas do palácio dos filisteus? Pediu, Senhor, que eu morra junto com eles. Me dá pelo menos mais uma vez a força para me derrubar isso aqui, e eu entrego minha vida em sacrifício. E Deus aceitou e sacrificou Sansão. Sansão não se suicidou, tá? Deus sacrificou Sansão. Então, não tinha mais remédio, não tinha mais como ele voltar atrás, receber a visão, o poder de novo. Deus não ia fazer isso. Tem coisas na sua vida com Deus que, se você perder o momento, perder a hora, ficar para trás, pode não ter mais remédio, pode ser irreversível, pode ser irremediável, como os genros de Ló, que ficaram para trás e não teve mais jeito, como Sansão, como o filho de Davi, que morreu, meninozinho de 1 ano, não teve mais jeito. O martelo estava batido. Então, verso 17. Uma vez tirados do pecado, não devemos olhar para trás. Vida de pecado é vida passada, não olhe para trás. Deus te tirou, não olhe para trás, para você não sentir saudade, vontade de voltar. Como a mulher de Ló deve ter sentido.
Olhou para trás por quê? De repente com saudade de bens materiais, de repente com saudade das pessoas, do lugar, ou da vida de pecado, ninguém sabe. Mas ela sentiu saudade, às vezes, dos relacionamentos dali. Deu para você entender? Então, não olhe para trás. É muito importante que você acredite em uma nova vida, que você acredite que o que te reserva no futuro vai ser bem melhor, que Deus não vai falhar contigo, que Deus não vai te decepcionar, que Deus não vai te frustrar, que o melhor vinho de Deus está por vir, que o melhor de Deus sempre está no amanhã, que haverá um bom futuro, que Deus vai fazer o futuro te cobrir de honra, que a honra vai chegar, que a tua diferença vai ser evidenciada, que a tua luz vai brilhar, que todos vão lá no futuro admirar a tua perseverança, a tua continuidade, a tua fé. É importante que você acredite nisso. É muito importante que você acredite, porque, pessoal, com Deus o futuro só dá errado se tiver acontecido um erro, e da minha parte, não da parte dele. Deu para você entender? Se for da minha parte, não da parte dele. Se você acreditar que Deus tem o melhor para você, e você caminhar com essa fé, e você for perseverante, você continuar, pode ter certeza, teu futuro vai ser do jeito que você está imaginando. Pode ter certeza. O problema é que tem muitas pessoas que não confiam nisso. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas eu vou te contar um testemunho, sim ou não? Posso contar? Sim ou não? Olha, durante essa minha carreira inteira de pastor, toda pessoa que acreditou em Deus, toda pessoa que eu vi, toda pessoa que passou pela minha vida, pessoa que eu vi, que acreditou em Deus, se deu bem. Toda pessoa que se deu bem. Não, Benedito? Toda pessoa se deu bem. Toda pessoa. Não vi. Eu não vi na minha vida uma pessoa que tenha confiado em Deus, perseverado com Ele e tenha se decepcionado com Deus. Eu não vi. Eu não vi. Não vivi essa experiência até hoje. Eu não tenho medo de dizer para você: confia, aporte as tuas fichas, acredite em Deus, se lance nele, porque você não vai se decepcionar. Tem gente que está caminhando com Deus, aí começa a se lamentar. Sabe por quê? Sabe por que começa a se lamentar? Porque tem espírito de mulher de Ló. Tem espírito de mulher de Ló. Sente saudade do passado, do pecado, dos ambientes pecaminosos, de tudo que não presta, que desagrada a Deus. A pessoa está mais no espírito do maligno do que no espírito do divino. Aí sente saudade. A pessoa, no meio da caminhada, começa a se lamentar, a reclamar. Mas é saudade. É saudade. A carne da pessoa está desejando aquele ambiente, aquelas práticas, aquelas pessoas, aqueles lugares. E se você não vencer isso, você não vê o grande futuro. Você não vê. Você não vai ver um grande futuro se você não matar isso. Então, versículo 17 diz: uma vez tirados do pecado, não devemos olhar para trás. Vida de pecado é vida passada. No verso 24, veio a destruição mesmo para Sodoma e Gomorra. É assim até hoje. Consequência do pecado chegará e nunca é algo bom. Preste atenção. Até hoje, do jeito que Deus fez em Sodoma e Gomorra, Ele faz hoje. Só que Ele faz no universo de cada um. Deu para você entender? E faz até de maneira mais geral, como Ele fez na pandemia. Sabe quantas pessoas morreram na pandemia? Próximo de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro, não foi? É muitas cidades destruídas, meu irmão. É muitas cidades destruídas. Quase 5 milhões. Deu para você entender? Belém e região metropolitana, que compõe ali mais 8 cidades, tem 2 milhões e 800 mil habitantes.
Aliás, não, só me engano, parece que foi 11 milhões de pessoas, foi 3 milhões não, só no Brasil morreu 700 mil pessoas, na Rússia foi 800 mil, não, foi 11 milhões e alguma coisa de pessoas. Pesquisei para mim, obreiro, na pandemia, em 2 anos de pandemia, quer dizer, quantas cidades não foram destruídas, porque é que Deus não veio destruir uma cidade específica. Agora, se você calcular a quantidade de pessoas que foram mortas em 2 anos, dá não sei quantas cidades. Isso é fúria de Deus, deu para você entender? Lembra da revelação da profeta 1 ano antes, a filha do cemitério e o anjo chorando sangue? Quer dizer, 1 ano antes a filha do cemitério, 2 meses antes da pandemia, o anjo chorando sangue e varrendo a terra. 1 mês depois e meio veio a pandemia. A pandemia começou aqui em Cametá dia 16 de março de 2020, o dia que chegou o decreto para a gente suspender os cultos. Me lembro como se fosse hoje. Quando foi no mês de dezembro, a pandemia estava chegando aí em São Paulo, uma pessoa, ninguém acreditava que ia se alastrar pelo Brasil, ninguém acreditava que ia chegar aqui em Cametá. Eu me lembro que eu subi aqui nesse altar aqui, nesse altar era ali, né? Eu peguei e eu disse para as pessoas: pessoal, Deus falou com a profeta que a morte vai passar nas ruas de nossa cidade. Até eu fiquei assustado, que eu pensei que não chegaria aqui. Eu falei aqui desse púlpito aqui, ó, vai passar nas ruas de nossa cidade. Eu pensei, poxa, está lá na China, estão dizendo por aí que é uma gripezinha e tal, né? Chegou aí em São Paulo um casozinho, é morte, vai chegar aqui e tal. Foi 1 mês e meio depois, 2 meses, chegou aqui. Aí você lembra como é que foi a situação, né? Me lembro de famílias inteiras, foi a mãe, o pai e os filhos, né? Teve pessoas que morreram 4 de uma casa só, né? A família inteira. Enfim. Então, pessoal, ela até hoje é assim. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, que viviam nas campinas, também foram atingidos. Até as plantações agrícolas também foram. A mulher de Ló talvez tenha sentido saudade da vida que levava. A mulher de Ló talvez tenha ficado com pena dos bens materiais que deixara. A mulher de Ló talvez olhou para trás para ter certeza que não se tratava de brincadeira. Ela talvez já estivesse adaptada àquele meio e seu coração preso ali. A mulher de Ló não saiu por inteira de Sodoma. Alguma coisa prendia ela naquele lugar. São variados motivos que nós podemos aplicar para ela ter virado estátua de sal. Então ela pode ter, o coração dela estava preso ali. É importante você não prender seu coração a ambiente de pecado. Ela talvez estivesse muito adaptada ali. Ela talvez estivesse achando que se tratava de uma brincadeira, olhou para trás de repente para ter certeza. Faltou confiança. Talvez ela estivesse com dó dos bens materiais, que Ló era um homem muito rico. E, enfim, talvez ela estivesse sentindo saudade das pessoas que ali ficou, dos relacionamentos. Deus, por amor de Abraão, livrou Ló, seu sobrinho, de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra. Deus sempre procura nos livrar das consequências do pecado. Hoje Ele também está tentando livrar as pessoas. Ouça o aviso dele. Deus sempre tenta nos livrar das consequências. Ele sempre tenta, Ele sempre avisa. E hoje Ele está avisando também as pessoas. Portanto, não brinque com Deus. Feche o seu ouvido, tranque o seu coração. Certos lugares você vai ter que se deixar para trás, certas pessoas também, e olhar para o futuro e caminhar para as grandezas que Deus tem para você lá na frente. Você vai ter que continuar. O segredo da vida cristã é só um. Já disse muitas vezes aqui. O segredo da vida cristã, pessoal, é continuar. Dá vontade de desistir, parece que Deus te abandonou, parece que Deus escuta todo mundo menos você, parece que não vai dar em nada, o silêncio do meio da caminhada, tudo isso é engano, é mentira de Satanás. Continua, continua, continua e continua. Você vai viver as honras de Deus lá na frente. Continua. O segredo da vida cristã é continuar. Dá vontade de desistir? Continua. Está desanimado? Continua.
Está cansado? Continua. Está que nem Asaf, com vontade de largar a vida santa, entrar no pecado porque não está vendo resultado nenhum? Continua, acredite. Deus não está respondendo. Continue. Está que nem Jesus lá na cruz, Eli, lama sabachthani, pai, por que me abandonaste? Continua. O segredo é continuar. Deus vai te honrar. As etapas estão difíceis? Continua. Parece que todo mundo está sendo abençoado e você não? Continua. Parece que todo mundo está prosperando e você não? Continua. Parece que todo mundo tem saúde e só você tem doença? Continua. Parece que todo mundo tem as coisas, só você não? Continua. Continua. O segredo é continuar. Parece que todo mundo é privilegiado, você não? Continua. Parece que Deus te esqueceu, é mentira. Continua. Parece que você é alvo de Satanás e tudo de ruim vem para você. Continua. O segredo é continuar. Você vai ver isso aqui acontecer. Vai chegar para a sua vida brilho de Deus, vai chegar saúde, vai chegar prosperidade e vai chegar uma coisa muito boa que Deus disse para Israel, Davi e Salomão. Sabe o que foi? Te darei paz e descanso dos teus inimigos. Chega uma hora que Deus te dá paz e descanso dos teus inimigos. É sossego para você usufruir a vida abençoada que Ele vai colocar em tuas mãos. Paz e descanso. Deus disse isso para Davi. Davi, a partir de hoje eu te darei paz e descanso dos teus inimigos. Deus disse para Salomão, a partir de hoje. E Deus disse para Israel, diga para o meu povo que a partir de hoje eu te darei paz e descanso dos seus inimigos. Ninguém vai ficar em prova a vida inteira. Continua. Ninguém vai ficar em tentação a vida inteira. Continua. Ninguém vai ficar sofrendo a vida inteira. Continua. Ninguém vai ficar em guerra com os inimigos a vida inteira. Continua. Chegou a hora que Deus vai dizer, pô, já chega. Te dou paz e descanso dos teus inimigos. Usufrua a vida que eu estou te dando. É importante que você entenda. Continua. Vamos ficar em pé, pessoal, por gentileza. Vamos orar a Deus. Você aí remotamente também pode nos acompanhar em oração. Vamos falar com Deus em oração. Vamos falar com Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Entre na presença do Deus Altíssimo. Vamos falar com Ele. Só você e Deus. A sós. Quero que você fale com Deus. Quero que você fale com Ele. Quero que você diga a Ele que você o ama. E que você quer aprender a amá-lo mais ainda. Diga para Ele que você quer ter a firmeza de Ló. Porque Ló segurou firme as mãos das duas filhas e não olhou para trás. Diga para Deus, para Ele desprender teu coração de certos ambientes que não fazem bem para você, que destroem a tua espiritualidade, que mina a tua fé, que joga você para baixo, que acaba com a tua autoestima. Diga para Deus tirar do teu coração a saudade do pecado, a saudade do erro. Senhor, tira do meu coração a saudade. Diga para Ele a saudade de tudo aquilo que não te agrada, e me dá um coração igual ao teu. Me ajuda a corresponder. Diga para Ele, me ajuda a corresponder às tuas expectativas. Eu quero ter um coração igual ao teu, disposto a aprender, a obedecer, coração de fé. Diga para Ele, Senhor, me ajuda a continuar em todas as etapas, em todas as fases, em todos os momentos, em todas as horas. Senhor, me ajuda a continuar sempre. Eu sei que haverá bom futuro para mim. Diga para Ele, eu sei que a minha esperança não será frustrada,
e que o futuro me cobrirá de honras. Me ajuda a continuar. Me ajuda a não olhar para trás e não sentir saudades do pecado, nem de ambientes pecaminosos. Me ajuda a me desprender de lugares e até de pessoas que não me fazem bem. E me ajuda a continuar. Senhor, aumenta a minha fé. Eu peço a Ti como os Teus apóstolos te pediram. Diga para Ele. Peça para Ele aumentar a sua fé. Peça para Ele. Para você olhar para o futuro. Me ajuda a olhar para o futuro, Senhor. Me ajuda a não duvidar que o melhor vinho está por vir, que o melhor de Deus ainda não chegou, que o Senhor tem o melhor para mim, e que o teu melhor é melhor do que o meu melhor para mim mesmo. Diga para Ele agora: Senhor, me dê, Senhor, me dê a força, a fé, a coragem, a firmeza para continuar sempre fiel o tempo todo. Senhor, me ajuda a ser mais fiel do que eu estou sendo. Diga para Ele: mais perseverante do que eu estou sendo, mais determinado do que eu estou sendo. Me ajuda a ser mais da fé do que eu estou sendo. Senhor, eu peço a Tua ajuda, porque sem o Senhor nada eu posso fazer, como diz a Tua palavra. Sem mim nada podeis fazer. É por isso que para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer o inimigo, para vencer a dúvida, eu preciso de Ti, Jesus. Diz para Ele te ajudar, porque sozinho, sem a ajuda do Seu Espírito Santo, você não conseguirá. Peça para Ele nessa manhã te encher de fé, te encher de coragem, de perseverança, de fidelidade, de lealdade, te encher do Espírito Santo. Diga para Ele: Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo. Encha-me do Teu Espírito Santo até eu ficar cheio, transbordando, derramando do Teu Espírito Santo. Ó meu Senhor, encha-me de Ti, Senhor, até eu ficar cheio, derramando, transbordando do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, pois sem Ti nada eu posso fazer. Preciso do Teu Espírito Santo dentro de mim, me enchendo e controlando cada momento do meu dia, cada ação e reação no meu cotidiano, me ajudando a pensar sempre com fé, diante das adversidades, problemas e situações da vida. Peça nessa manhã que Ele te encha com o Espírito Santo. Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo até eu ficar cheio, transbordando, derramando. A Tua palavra diz: vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedirdes. Eu quero o Espírito Santo. Encha-me do Espírito Santo, Senhor, encha-me da Tua presença, ó Senhor Espírito Santo, eu te imploro em nome de Jesus. Peça agora o enchimento do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, transborde do Espírito Santo, seja invadido pelo Espírito Santo agora. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo agora. Encha-nos, Senhor, pois nós queremos ficar cheios com o Espírito Santo, transbordando como um copo d'água cheio, derramando. Assim nós queremos ficar. Encha-nos agora, Senhor, e controle cada pensamento nosso, cada olhar nosso, cada palavra nossa, cada sentimento nosso, cada ação e reação. Meu Deus, cada momento do nosso dia, seja controlado por Ti, Senhor Espírito Santo. Nós te imploramos em nome de Jesus. Encha, Senhor, cada mulher e cada homem aqui,
cada moça, cada rapaz, cada criança, nós te pedimos, meu Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo, nesse instante, nesse momento, encha-nos, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, e abençoa tuas filhas e teus filhos para continuarem, para serem fortes, para serem perseverantes, determinados e corajosos. Muito obrigado pela tua palavra que é fiel e verdadeira, que nos alerta, que nos avisa, que nos mostra o caminho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nessa manhã, Senhor, renova as forças, renova o vigor, renova o ânimo, renova a fé, renova a esperança, edifica a fé de todos, alimente-os nessa manhã com tua palavra. Todos estão cheios do teu Espírito Santo, com a fé edificada e renovada, com as esperanças, com a alegria, com o amor renovado, com as energias renovadas. Meu Senhor, dê a todos um dia abençoado, guarda-os, proteja-os, livra-os do homem sanguinário, da mulher sanguinária, do homem das mãos de sangue, do homem de Belial. Meu Senhor, livra do homem perverso, do homem maldito, do homem das mãos de morte. Livra-nos, meu Pai. Nós te pedimos e nós te imploramos. Abençoa teu povo. Assim está feito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória. Pessoal, você que estava nos acompanhando remotamente, fiquem todos com Deus. Quero te convidar para hoje à noite, às 19h30, aqui na Batista Carismática, noite de adoração ao grande Rei, cujo nome é terrível entre todas as nações, nasceram pôr do sol, Jesus Cristo, o Rei da Glória. É hoje às 19h30 com a banda Carisma, uma super noite, noite da dupla honra. Venha, eu vou te entregar um óleo muito especial, gratuito, vai ser lindo, às 19h30, e também em todas as igrejas Batista Carismática, a mesma reunião, a mesma campanha forte, a entrega do mesmo óleo, ok? Deus te abençoe e te guarde. Você que nos acompanhava remotamente, fiquem com Deus.